Amém, louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6, versículo 1 e 2. Eu vou ler o versículo 1, 2 e vou dar um pulo para o 5 e o 6. João capítulo 6, versículo 1 e 2. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Eu achei muito interessante ao meditar nesse texto, na semana passada, nessa ênfase que o texto dá, dizendo que a multidão continuava a segui-lo. A multidão continuava a segui-lo. E eu me perguntei, por que a multidão continuava a segui-lo? Por causa de duas coisas. A primeira está presente aqui no texto, por causa dos milagres, por causa do evangelho colocado em prática, por causa da manifestação do evangelho de forma palpável. As pessoas viam os sinais, viam pessoas abrindo os olhos, cegos vendo, surdo ouvindo, pessoas ressuscitando. Então esse era uma das primeiras coisas que faziam as pessoas continuar seguindo Jesus. E a outra coisa era porque o ensino de Jesus era um ensino que tinha autoridade. Então nós tínhamos teoria, nós tínhamos palavra ministrada com autoridade e a manifestação de milagres, e a manifestação do poder de Deus, um equilíbrio perfeito para toda pessoa que ministra em nome de Jesus. Ministrar com autoridade e manifestar o reino através de sinais, através de milagres. Por isso, queridos, as pessoas continuavam a seguir a Cristo. A Bíblia fala que as pessoas saíam da cidade delas a pé. Naquela época não tinha avião, não tinha trem, né? Tinha poucos meios de transporte. As pessoas saíam das suas cidades a pé e seguiam Jesus por onde eles fossem. As pessoas estavam tão famintas, tão sedentas por Jesus, por isso elas continuavam a seguir a Cristo. E essa história, a história de hoje, fundo da história de hoje, a multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos aqui conhecem essa história? Levanta a mão. Algo muito comum, olha, quase que 100% do auditório levantou a sua mão. Essa história da multiplicação dos pães e dos peixes, ela está descrita em todos os evangelhos. Em todos os evangelhos. E lá no evangelho de Mateus, a Bíblia diz que os discípulos, ao ver a realidade daquele momento, eles se preocuparam. Eles apresentaram a Jesus um motivo muito claro, um motivo muito certo, uma razão, uma preocupação com respeito àquele momento. Então eles abordam Jesus e dizem: Senhor, nós estamos, e a Bíblia fala que eles estavam numa região desértica. Ou seja, lugar de deserto não tem todas as coisas para suprir necessidades. Eles estavam numa região desértica e eles manifestam a sua preocupação dizendo: Jesus, nós não temos condição de alimentar essas pessoas. Por isso, nós damos uma sugestão para o Senhor: despede as pessoas. Despede as pessoas. Queridos, a Bíblia então fala que eram mais de 5.000 homens. E em uns outros textos aqui diz que além dos homens também tinham as mulheres, também tinham crianças. E se nós fôssemos colocar hoje, onde nós temos mais mulheres do que homens, então, meus queridos, havia uma grande multidão. Eu acredito que talvez em torno aí de umas 10.000 pessoas. Então aqui os 5 era só jogando por baixo. E essas pessoas, queridos, elas estavam famintas. Havia uma necessidade. Diga assim comigo: necessidade. Em uma das descrições dos evangelhos sobre esse momento, os discípulos fizeram questão de dizer que Jesus, olhando para aquela grande multidão, Jesus disse: elas são
como ovelhas sem pastor. Jesus olha para aquelas pessoas e o seu coração dói. O seu coração vê todas aquelas pessoas tão famintas, tão sedentas pela palavra. E ele diz, eles são ovelhas sem pastor. Eu quero alimentar essas pessoas. Queridos, eu quero dizer para você, uma das primeiras coisas que eu quero dizer para você, que Jesus, a semelhança, se importando com aquela grande multidão, não é porque eram multidões, mas Jesus olha para cada um de nós. Apesar de haver aquela grande multidão, mas Jesus, ele contempla o nosso coração individual. E eu quero dizer para você que Jesus, ele olha por você. Jesus olha pelas suas necessidades. Jesus olha pela sua família. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. E Jesus se importou com aquela necessidade. E eu queria te perguntar, quantos aqui nessa noite têm uma necessidade? Quantos aqui nessa noite precisam de um milagre? Você precisa de um milagre? Levante a sua mão, já em fé, eu preciso de um milagre. Eu tenho uma necessidade, eu digo para você que Jesus se importa com você. E olha só, Mateus capítulo 14, no versículo 16, a resposta, uma das respostas de Jesus, que Jesus diz para os discípulos: Senhor, os discípulos, despede as multidões, para que eles procurem alimento. Mas olha o que Jesus diz: eles não precisam ir. Eles não precisam ir. E aí Jesus diz, devolve a preocupação. Eles estão sugerindo para Jesus despedir as multidões, mas Jesus devolve para eles e dizendo: deem-lhes algo, deem-lhes vocês algo para comer. Então tipo assim, Jesus, eu estou aqui te ajudando. Jesus, eu estou aqui olhando que há uma necessidade, esse povo está com fome, despede as multidões. Mas Jesus vira para eles e fala: eu devolvo para vocês a preocupação, vocês mesmos façam algo por esse povo. Queridos, qual o sentimento que veio aqui no coração desses discípulos que já estavam preocupados? Um sentimento de crise, um sentimento de o que fazer nesse momento. Queridos, eu tenho dito, porque tenho vivido também crises, mas as crises são oportunidades de crescimento. As crises são oportunidades de crescimento. Vira para a pessoa que está do seu lado para nós reafirmarmos essa verdade e diga para ela: crises são oportunidades de crescimento. Crises são oportunidades de crescimento, queridos. E olha só o que Jesus diz para Filipe, que lemos no início da palavra. João 6, 5 e 6. Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Queridos, Jesus já tinha em mente que um grande milagre aconteceria. Mas antes do milagre, diga assim comigo, antes do milagre, Jesus colocou os discípulos à prova. E é isso que acontece com cada um de nós. Antes do milagre, nós seremos provados. Nós seremos provados. Jesus prova os discípulos. E Jesus utiliza uma técnica aqui na liderança, que é essa técnica de fazer perguntas. Como assim essa técnica? Por exemplo, a pessoa faz uma pergunta para o pastor ou traz uma preocupação. Pastor, o que nós vamos fazer com as crianças? E aí eu pergunto para a pessoa: o que você pode fazer por isso? Quando eu devolvo para a pessoa em forma de pergunta, eu dou para aquela pessoa a oportunidade dela se envolver com a resolução daquele problema. E é isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Ao devolver a pergunta, o que veio para os discípulos? Uma grande crise. E nós temos, antes do milagre, mais uma vez diga comigo, antes do milagre, nós temos aqui 3 atitudes. E em especial no livro de João, nós temos o autor do livro, ele fez questão de destacar o nome dos discípulos. Nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala os discípulos. Mas aqui em João, o autor fez questão de destacar quem foram as pessoas que Jesus interagiu naquele momento. E nós temos o Filipe, nós temos o André e nós temos a resposta de Cristo. 3 respostas, 2 provas de Jesus para os discípulos e 3 atitudes
que eu e você podemos ter antes do milagre. Então nós tivemos ali uma resposta natural, nós tivemos uma resposta com pouca fé, e nós tivemos uma resposta sobrenatural. Queridos, eu ainda estou na introdução, tá bom? Não estou entrando nos pontos da palavra ainda. Antes do milagre, a primeira coisa, a resposta natural. João 6,7, Filipe lhe respondeu. Então Jesus, Filipe, onde nós vamos encontrar pão? Lembra, nós estamos numa região desértica, nós não estamos no lugar onde tem uma boa padaria próxima. O que Filipe responde? Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que para que cada um recebesse um pedaço. Traduzindo aí na super linguagem de hoje, o que está acontecendo nesse momento? Senhor, o problema não é onde comprar, o problema é como comprar. Simplesmente o Filipe analisa aquela situação, simplesmente o Filipe saca a sua calculadora, porque ele era excelente economista, ele saca a sua calculadora, ele faz as contas, e ele chega à conclusão dizendo, não vai dar. E essa é uma resposta do homem natural. Jesus esperava que uma resposta espiritual, um posicionamento espiritual partisse dos seus discípulos. Como eu disse para você, Jesus estava provando antes do milagre o coração dos discípulos. Primeira prova para com Filipe, reprovado. Ele saca uma resposta natural. Ele olha aquela situação e ele conclui que não daria. Então a primeira resposta natural. Pode ser que eu e você demos esse tipo de resposta. Mas não haja assim. É por isso que a palavra está nos instruindo aqui. Em segundo lugar, a resposta com pouca fé. Diga assim comigo, pouca fé. Que diz que é o crente bully, né? O crente que tem pouca fé. Não sei se vocês entenderam, mas deixa para lá. Eu sou péssimo em piada. Prefiro quando o Nery prega aqui e fala as piadas. João 6, do 8 ao 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, diga assim comigo, mas o que é isso para tanta gente? O primeiro, uma resposta natural. O segundo, ele já que é para fazer alguma coisa, onde compraremos pão? Então vamos começar a achar. Vamos começar a ver se no meio desse povo não tem alguém que trouxe uma sacolinha, que trouxe, né, uma lancheira. E é incrível, né, porque no meio dessa história, né, o André vira para o lado e encontra, né, os estudiosos da Bíblia, realmente eles dizem que quem apresentou, quem entregou e quem ofertou os pães foi uma criança, foi um adolescente, que levou o seu lanche e decidiu compartilhar, vendo o desespero dos discípulos. Então aquele menino entrega nas mãos de André o lanche, André leva até Jesus, ele já começou agindo em fé, ele já começou a agir, teve uma ação, foi diferente do outro aqui, ele só sacou a calculadora e disse que não ia dar, o outro ele fez alguma coisa, porém ele chega a Jesus, ele olha, o menino deu, temos aqui alguma coisa, mas ele diz o mais, né? Aí ele fala, mas, olhando essa multidão de mais de 5.000 pessoas, o que é isso para tanta gente? Então ele encontra algo, mas ele duvida que daquele pouco Jesus pode fazer algo maior. Ele diz, olha, não é suficiente. Queridos, nenhum dos dois, nem Filipe, nem André, eles foram capazes de discernir aquela situação, de discernir que Jesus poderia resolver aquele problema. Eles deveriam ter olhado para trás. A Bíblia fala, quero trazer à memória o que me dá esperança. Eles deviam ter olhado para trás, porque o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. E num casamento que Jesus transformou água em vinho. Um grande milagre. Queridos, por que esses discípulos, por que o André, Senhor, olha aqui. Lembra-te, né? Lembra da palavra? Lembra-te, Senhor, que tu fizeste alguns dias atrás. Tu tens tudo que precisas aqui para fazer o milagre. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Eles deviam ter lembrado. Jesus era poderoso para fazer. Mas, queridos, existia na mentalidade dos discípulos, e eles não são diferentes de mim e de você,
uma mentalidade de incredulidade. Diga assim comigo, incredulidade. E a mentalidade da incredulidade, da falta de confiança, da desconfiança, da falta de fé, tem tantas palavras para dizer a mesma coisa. Queridos, é como se fosse uma raiz dentro da nossa cabeça. Nós somos muito parecidos com esses homens. Nós vemos as impossibilidades, nós dizemos, não vai dar certo, não vejo esperança, não vejo a luz no final deste túnel. Queridos, enquanto os discípulos eles estavam aqui olhando para o tamanho do problema, a Bíblia diz que Jesus já sabia aquilo que ele iria fazer. Então, antes do milagre, nós tivemos essas respostas. E agora, eu quero compartilhar com você os passos desse milagre. Meu tema com você nessa noite, os passos de um milagre. Os passos de um milagre. Nós vamos aprender agora com essa resposta sobrenatural. Diga assim comigo, sobrenatural. Quantos amam e esperam pelo sobrenatural de Deus na sua vida? Diga amém. Qual é o passo? Qual é o processo? Quais são os passos de um milagre? Qual é o processo que Jesus usa conosco para o céu vir sobre a terra? Nosso primeiro ponto é o descansar. Diga assim comigo, descansar. João capítulo 6, no versículo 10. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Voltando lá na introdução, onde diz para você que as pessoas caminhavam horas e horas a pé, e às vezes ficavam horas e horas tentando ver, imagine gente, 5.000 pessoas, numa época que não tinha televisão, um telão como esse para olhar lá o que está acontecendo, as pessoas de longe vendo, eu creio que era cansativo. As pessoas estavam cansadas de acompanhar Jesus. E queridos, o cansaço, o que o cansaço fala? O cansaço fala sobre a alma de alguém, sobre o coração de alguém que está num padrão, num tempo em crise, em um tempo lutando contra preocupações, carregando preocupações, alguém que está em busca de solucionar uma crise. Queridos, e quantas vezes nós somos pegos de surpresa? Nós somos pegos de surpresa às vezes com uma demissão. Nós somos pegos de surpresa com o fim de um relacionamento, uma crise. Nós somos pegos de surpresa com um laudo médico dizendo que nós estamos gravemente enfermos, uma crise, uma adversidade, uma dificuldade. Queridos, a dor desses momentos, gera um cansaço no nosso coração, tem o potencial de nos abater, e tem o potencial de nos levar ao desespero. Você não precisa levantar suas mãos, mas quantos aqui já, responda aí no seu coração, quantos já se desesperaram diante de um problema, diante de uma tempestade, diante de uma situação difícil? Queridos, e o primeiro passo para o milagre é nós pararmos de desesperar. É nós pararmos de desesperar, por mais desafiador que seja. Queridos, existia uma multidão faminta, existia uma multidão com fome. Eu fico pensando, problemas no meio de uma multidão. Quais eram os problemas ali no meio dessa multidão? Principalmente quando falou que ia rolar um lanche de graça. Então eu fiquei pensando se o povo perguntou, vai ter fila de... As perguntas, né? Vai ter fila de prioridade? As grávidas vão ter prioridade, as crianças, as pessoas de idade, elas vão ter prioridade. Aquela bagunça, aquela conversa, aquela coisa, estamos famintos. Geralmente, quando eu estou faminto, eu vou no supermercado e compro mais coisas que o suficiente. Quando nós estamos famintos, nós realmente nos desesperamos. E o que Jesus fez? Jesus organizou o coração da multidão. Jesus organizou o coração do povo. Uma coisa simples, Jesus simplesmente pediu, assentem-se, tomem o lugar de vocês. Enquanto vocês esperam, eu farei o milagre. E esse é um dos maiores segredos e um dos maiores passos para ver o milagre acontecendo na nossa vida. A capacidade de nós esperarmos e vermos o livramento do Senhor. Eu não sei você, mas quando eu vou numa consulta médica,
E eu me assento lá e a recepcionista ela diz, o senhor pode esperar um pouquinho? Queridos, é angustiante. Você está ali já com um papel que você tentou olhar na inteligência artificial para descobrir se você está doente ou não, não é? Quem já fez isso? É só minha esposa que faz isso? A esposa joga lá na IA, para de fazer isso, você vai ler uma coisa aí que você não vai gostar. Aí você está lá já tenso por aquela consulta, tenso por o que você vai olhar, queridos, a esperar. Por que na fila a gente reclama tanto? Fila de banco, terrível fila de banco. Por que aquele atendente não atende a gente logo? Queridos, a espera, ela é angustiante. Você já ouviu a expressão que nós queremos as coisas para ontem? É assim. Por que a nossa geração está tão adoecida com ansiedade? Nossa geração tem essa marca, a geração ansiosa. É um monte de gente com preocupação de coisas que ainda não aconteceram. Mas nós estamos ansiosos, não conseguimos esperar. Mal paramos para pegar um lanche, a gente já quer sair rápido ali. Queridos, nós vivemos em dias assim, onde não conseguimos esperar. Nós temos vivido uma geração imediatista. O que a palavra diz sobre o estado do descanso? O que a palavra diz sobre a espera? Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Querido, você deve entender que existe o tempo de Deus, diga assim comigo, o tempo de Deus e o seu tempo. Existe o relógio de Deus e existe o tempo de Deus para você, para o seu coração. Por isso, se existe o tempo de Deus, por que nós queremos apressar processos? Por que nós queremos avançar? Por que nós queremos estragar aquilo que Deus está fazendo? Qual é o chamado de Deus para nós? E quando a Bíblia diz para tudo há uma ocasião, tenha paciência. Seja paciente. Vira para a pessoa que está do seu lado. Seja paciente, meu irmão. Espere com paciência. Queridos, e a paciência, a virtude da paciência, ela fala de nós, da capacidade de nós esperarmos em Deus a hora certa para agirmos. A paciência fala disso, dessa virtude de esperar a hora de Deus. Não sei se você sabe a história de Abraão. Abraão estava preocupado como essa grande multidão. Existia uma impossibilidade para Abraão e Sara, ele já tinha 75 anos, avançado em anos, e ainda não havia gerado um herdeiro seu. Aos 75 anos, Deus dá uma promessa para Abraão. Deus diz para Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa de seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, você terá numerosos descendentes. Deus deu uma promessa. Qual é a promessa de Deus para você que você tem quando você contempla as Escrituras? Deus deu uma promessa, e a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. Mas o que Abraão e Sara fizeram? Está demorando, Senhor. Deus mal acabou de prometer, e Abraão e Sara dizem, Deus está demorando, tarda o cumprimento da tua promessa na nossa vida. E o que Sara fez? Sara simplesmente tentou dar uma ajudinha para Deus. Sabe quando a gente quer ajudar os nossos filhos e a gente força situações? No fundo, nós estamos fazendo mal para os nossos filhos. Queridos, o que Sara fez? Entregou a sua serva para Abraão. E geraram um filho chamado Ismael. Toda essa confusão que você vê ainda hoje no Oriente Médio, essas guerras ali naquela região, são fruto desse erro de Abraão e de Sara, tentando forçar o tempo de Deus. Ou seja, ninguém pode apressar a Deus. Você não pode apressar os processos de Deus na sua vida. Um desastre aquilo que ainda hoje acontece. Um desastre se você passar o carro na frente do carro de Deus.
E uma das estratégias de Satanás, querida, é nos convencer a apressar as nossas decisões. E é fruto de imaturidade, essa impulsividade. O impulso de querer fazer coisas na força do nosso próprio braço. Sabe quantos anos Abraão esperou? Quantos anos? Quantos anos? 25 anos. E você fez um pedido de oração ontem. E você está pressionando Deus contra a parede. Deus, fiz a oração certa. Orei a palavra. Lembra-te, Senhor. Parece que está da sua resposta. Queridos, 25 anos. 25 anos. Toda vez que eu me lembro desses números, eu me lembro da pastora Grace. Quantos anos orando pelo esposo dela? 19 anos. 20 anos orando pela conversão do esposo. Depois que converteu de verdade, foi uma bênção, até o momento que o Senhor recolheu o pastor Jacques. Queridos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Enquanto nós estamos esperando sentados, enquanto nós estamos aguardando, Deus está trabalhando no nosso coração. Então, queridos, esperar em Deus não é uma perda de tempo. Esperar em Deus é uma preparação para um grande milagre que vai acontecer. Eu posso ouvir um amém? Então, Jesus organiza o coração da multidão. Jesus dá uma ordem, eu peço que a multidão sente. Eu peço que a multidão espere. Eu peço que a multidão confie. Com certeza você já tentou dar uma forcinha, uma ajudinha para Deus. Deu certo, irmão? Conta para a gente o testemunho. Deu certo dar uma ajudinha para Deus? Não dá certo. Como eu disse, ninguém pode apressar o Senhor. O que o salmista diz para nós? O que devemos aprender? O salmista diz lá em Salmo 41, a Bíblia diz: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Houve uma resposta. Deus ouviu o pedido de socorro. Mas o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor. Isaías capítulo 30, no versículo 15, a Bíblia também diz: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Por que eles não quiseram? Porque eles às vezes queriam dar uma ajudinha para Deus, não quiseram aguardar, não quiseram esperar no Senhor. Mas aqui existe um segredo: no descanso, no arrependimento de tentar fazer as forças as coisas na força do próprio braço. Precisamos arrepender disso e confiar. Está a nossa salvação. No arrependimento e no descanso está a nossa salvação. Diga assim comigo: no arrependimento e no descanso está a minha salvação. Está a minha salvação. Na quietude e na confiança, o seu vigor. Então, o primeiro passo para um milagre: descansar, confiar, esperar. Querido, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Eu queria dizer para você, querido jovem, Deus não está demorando em cumprir as suas promessas na sua vida. Deus tem um homem de Deus, Deus tem uma mulher de Deus para você. Eu esperei dos 15 aos 28 anos para encontrar a minha costela amada, pastora Luana. E eu digo para você que esse tempo de espera é um grande desafio. Não posso dizer que é assim, que eu esperei todos esses anos com muita alegria, mas a espera no Senhor é a melhor coisa. Quando nós esperamos em Deus, pelo tempo de Deus, Deus, Ele vai caprichar. Meu irmão, que maravilha que eu tenho de esposa, uma mulher de Deus, que as mulheres que estiveram aqui ontem no Pasvuma ouviram a pastora Luana. Eu sou muito grato por essa espera. Por isso Deus não está demorando, Deus está caprichando. Amém? Em segundo lugar, o
que Jesus continuou fazendo e ensinando ali? Jesus agradeceu. Nosso segundo ponto, dos passos de um milagre, o primeiro descansar e o segundo agradecer. João 6,11 diz, então Jesus tomou os pães e deu graças. E na outra descrição de Marcos, que eu achei também um pouco, eu gosto muito de comparar, né, principalmente os evangelhos que nos dão essa graça, olhando para o texto de Marcos acrescentou uma coisinha a mais que fez toda a diferença. Marcos 6,41, tomando os pães e os peixes e olhando para o céu, deu graças. Que profundo isso. Nesse passo do agradecimento, a primeira coisa, olhar para os céus. Às vezes você está com os olhos na tempestade. Às vezes você está com o olho naquela crise. Às vezes você está vendo as impossibilidades, fazendo os cálculos, dizendo não vai dar certo. Mas Jesus nos ensina, não era questão da escassez, da insuficiência. Jesus está ensinando a gente a olhar para a pessoa certa. Às vezes eu estou olhando para o homem. Às vezes eu estou olhando para o meu chefe, às vezes eu estou olhando para o chefe de estado, às vezes eu estou olhando para homens. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Nós devemos olhar para o céu, nós devemos olhar para o Senhor. O próprio Jesus, ele tinha esse padrão na vida dele. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, Jesus está no meio de uma grande crise. Jesus está abalado emocionalmente, a Bíblia diz por 2 momentos que Jesus chorou. Jesus estava num estado emocional também abatido. Mas o que a Bíblia diz que Jesus, quando pediu para aquela pedra ser removida, ele olhou para cima. João 11,41, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Olha que fé, olha o coração do nosso Senhor nos ensinando a olhar para o alto. Nossa resposta está em Deus. Nossa resposta está somente no Senhor. Por isso o Senhor nos ensina a olhar para o alto. E o segundo passo, a ter um coração grato. A expressar gratidão antes do milagre acontecer. Por isso que a resposta de Jesus é sobrenatural. Antes do milagre, agradeça. Querido, eu quero te mostrar agora uma coisa que eu estou aprendendo muito com os meus discípulos, né? A mexer na IA, né? A explorar a ferramenta, né? De inteligência artificial. E eu estava lendo, né, sobre gratidão, e foi feita uma pesquisa pelos neurocientistas, o Joel Wong e o Joshua Brown, sobre os efeitos da gratidão no nosso cérebro. Os efeitos da gratidão no nosso cérebro. Então o que eles concluíram? Eles fizeram uma pesquisa, né, daqui para cá, né, a pesquisa, vou mostrando para vocês. Eles chamaram 300 voluntários para essa pesquisa. E dividiram os grupos em 3 grupos, os 300 voluntários. O primeiro grupo de voluntários, o que eles deviam fazer? O primeiro grupo de voluntários, eles escreveriam cartas de gratidão. Eles escreveriam cartas de gratidão e eles poderiam ou não enviar essas cartas, mas eles deveriam escrever cartas de gratidão para outras pessoas. O segundo grupo, eles também deveriam escrever cartas, mas nessas cartas eles deveriam explorar os seus sentimentos negativos. Eles deveriam escrever, eu estou chateado com o pastor da igreja, que passou por mim e não me cumprimentou. Eu estou chateado porque meu salário não caiu na minha conta. Eu estou revoltado com o governo do país. Só escrevendo emoções negativas. E o terceiro grupo era um grupo de controle para depois comparar a evolução desses 2 primeiros grupos. O que os pesquisadores eles descobriram? Que esse primeiro grupo teve uma melhora na emoção dessas pessoas. Porque enquanto elas escrevem essas cartas de gratidão, principalmente no nós, principalmente dizendo assim, né, por exemplo, imagine que eu escrevendo para o Néria Pieira, porque quando nós temos orado juntos e nessa caminhada do discipulado, como nós temos crescido junto, esse envolvimento aprofunda os laços emocionais e gera, né, fortalecimento, né, das conexões sociais, torna profundo entre as pessoas. E esse grupo que escreveu cartas de gratidão, e detalhe,
muitos não enviaram as cartas. E mesmo não enviando, eles melhoraram emocionalmente. Porque só o fato de expressar gratidão trouxe uma melhora na emoção desse grupo. Então o que esses pesquisadores eles concluíram? Que essas pessoas melhoraram emocionalmente e que essa melhora emocional gera felicidade em nós. Não se diz tanto do segredo da felicidade. Querido, um dos segredos da felicidade, expressão de gratidão. Então, o que esses neurocientistas e os psicólogos, eles comprovaram através dessa pesquisa? Que a gratidão, olha que poderoso. Por isso que eu já estou vendo aqui todo mundo saindo dando glória, agradecendo, escrevendo carta, expressando gratidão nas suas redes sociais. Porque a gratidão, ela tem o poder de reprogramar o seu cérebro de forma que você se torne mais feliz. Querido, se isso é uma realidade que pode ser feita com pessoas, imagine no nosso relacionamento vertical com Deus, expressando gratidão diária a Deus. Isso é muito poderoso. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Olha o segredo da felicidade. Que esse mundo prega tanto sobre felicidade. O segredo da felicidade está em Deus. Está no relacionamento com Deus. Olha o que a Bíblia diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. É só para dar graça quando está muito bom? É só para dar graça quando a conta está recheada de salário, de dinheiro? É só para dar graça quando está todo mundo saudável? Não, a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do nosso Deus em Cristo Jesus. Você quer ter uma vida satisfeita, alegre, contente? O segredo da felicidade está: orem continuamente, alegrem-se sempre, deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Gostei do irmão ali, ele, glória a Deus, levantou a mão. Os irmãos da velha guarda vão gostar muito dessa parte da mensagem, porque existia um hino antigo que é chamado de Conta as Bênçãos. Quantos já ouviram esse hino antigo? Vamos revelando aí a nosso tempo de vida cristã maravilhoso, é isso mesmo, né? Geração em geração. Esse hino eu queria colocar isso aí para a gente cantar. Estou meio rouco assim nessa semana, estou dando glória a Deus que peguei uma doencinha aí, né? Mas tem que dar glória a Deus, amém? Mas vamos cantar? Pode colocar para mim aí o trecho, né, de Conta as Bênçãos. Olha que profundo esse hino. Vou tentar, eu não sou do louvor, tá, irmãos? Então, perdão assim, para o Senhor vai subir lindo. Mas é assim, ó, me ajuda, vocês podem me ajudar a cantar? Vamos lá? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Quais são as bênçãos que você tem? E eu tenho aprendido a contar pequenas bênçãos. Porque a gente pode falar assim, e é lógico, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado, mas nós podemos ser um pouco mais específicos. Eu quero honrar e expressar a minha gratidão, porque eu me sinto tão amado, tão querido, quando eu desafio, né, os nossos líderes para orar com o pastor. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é orar, é depender de Deus. E aí eu quero muito agradecer os líderes que oram comigo. Inclusive, se você quer orar com o pastor, não só vir para o café com o pastor, também tem a oração com o pastor. Vem orar comigo antes dos cultos, meia hora. Eu me sinto muito agradecido por ter irmãos, porque eles estão ali orando por nós, orando pela igreja. Pequenas coisas. O que é que você pode agradecer? A pequena coisa que você, ao entrar aqui, pode agradecer. E trazer esse padrão para tantas e tantas áreas da nossa vida. Então, irmão, conte as bênçãos. Nessa área de gratidão, eu tenho de contar uma história. Eu fiquei sabendo que a Luana contou ela aqui ontem. E eu nem tinha combinado com ela. E ela falou, amor, eu contei a mesma história. Então, os irmãos vão ouvir de novo. As irmãs, né, no caso.
Mas, queridos, eu e a pastora Luana, nós temos 11 anos, estamos fazendo 11 anos de casado. E quando nós casamos, em 2015, eu falei para ela, eu quero ter filho rápido. Eu me casei, eu acho que eu casei tarde, com 28 anos, e eu queria ter menino logo, né? Menino cansa a gente, faz cavalinho, né? Então, realmente tem que ter muita energia para lidar com a criançada. Eu falei para ela, amor, eu quero ter filho rápido. Esperamos o primeiro ano. E quando tiramos, né, o anticoncepcional, as crises começaram a acontecer, porque não veio. E aí fizemos os exames disseram, vocês estão ok, continuem. Mas nesse tempo onde os ciclos da Luana vinham e não vinha o famoso teste de gravidez, gratidão. Não vinha o famoso teste, a fé da Luana ia lá no vale. E um dia nós estávamos assistindo um jornal e aquela notícia trágica, que eu acho que não é uma mulher, uma mãe, pode ser uma mulher, mas não parte de coração de uma mãe. E a notícia era, mãe, a Luana, que às vezes o pregador vai contando as histórias, vai esquecendo, mas na minha versão é no Rio. Mãe abandona, descarta um bebê na beira de um rio. Era mais ou menos essa notícia. Chocante, né? Como que uma pessoa faz uma coisa dessa? Desligamos a televisão, a Luana foi para o quarto, eu vou até o quarto, aquele silêncio em casa. Silêncio, né? Pais que não têm filhos ainda sabem muito bem o valor de um silêncio, não é? Então, um silêncio. E eu aproximo da Luana e ela triste. E eu perguntei para ela, amor, o que é que está acontecendo? E a Luana vira para mim e diz assim, amor, por que Deus dá um bebê para uma mulher como essa, que não tem a capacidade de cuidar, de amar uma criança, e eu que quero gerar uma criança, eu não tenho filho? Irmãos, através dessa tempestade lá de casa, nós entramos aí, eu entrei de vez, de fato, na crise. E aquele momento era Deus orquestrando o crescimento da nossa fé. Eu fui para a palavra, eu fui para a promessa. E pedindo, Deus fala comigo. Deus dá-nos uma palavra, dá-nos nesse tempo, nós queremos gerar filhos. E Deus falou comigo lá em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que do Senhor se aproximam, precisa crer que Ele existe e Ele é recompensador daqueles que o buscam. Essa palavra recompensador é como se o Espírito Santo estivesse pegando marca-texto, riscando para mim, dizendo, eu já te dei, toma posse pela fé e comece a agradecer por esse bebê. E foi isso que eu fui lá na Luana correndo, amor, Deus já nos deu um bebê. Eu tenho o hábito de orar pela Luana, e eu quero dar um conselho para você, querido marido. Você tem autoridade de Deus através da sua vida. Você tem a autoridade de Deus no seu lar para liberar a palavra de vida. Então nós sempre tivemos momentos de oração juntos. E naqueles momentos de oração que nós fazíamos, eu simplesmente colocava a mão no lugar onde gera uma criança. E dizia, Deus, obrigado, porque nós já temos um bebê. A sua palavra diz que o Senhor é recompensador. E ficamos fazendo essa oração. Ficamos confessando essa verdade, lendo todos os outros e declarando todos os outros textos, até aquele que diz, dá-me filho se não morro, né? Que tem um texto assim na Bíblia. Queridos, eu percebi que a fé da Luana, ela foi elevando, vinha o ciclo, mas ela estava com a fé estável. Com a fé, não, o Senhor vai nos dar, o Senhor já nos recompensou. Irmãos, depois de 4 meses, o teste veio positivo. Depois de 4 meses, veio a nossa primeira flechinha, a Esther, veio a nossa primeira flechinha. Por isso eu quero dizer aquilo que a A.W. Tozer disse sobre a gratidão. Leia comigo, um coração agradecido é um coração preparado para receber mais de Deus. Então agradeça,
Antes do milagre acontecer, agradeça e já veja materializado o seu milagre em nome de Jesus. O que é que você tem hoje para dar graças, mesmo não tendo ainda? Jesus não tinha os pães ainda multiplicados, mas ele olhou para o céu e disse: eu te dou graças, eu te dou graças. Terceiro e último passo do milagre. Jesus deu graça, o milagre começou a acontecer. Jesus pediu às pessoas para descansar, sentem-se, confiem. Jesus olha para o céu, agradece. O terceiro passo, enquanto Jesus está rompendo aqueles pães, abrindo aqueles pães, olha o que a Bíblia diz, João 6,11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Diga assim comigo, repartiu. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Mateus capítulo 14, no versículo 19, então Jesus deu graça, aquele milagre começou a acontecer. Então, queridos, existe a parte de Deus do milagre, e existe a nossa parte. A parte de Deus fazer o milagre, e a nossa parte de repartir, porque a Bíblia diz de compartilhar, porque a Bíblia diz aqui no versículo 19, em seguida, Deus aos discípulos, e estes à multidão. Então Jesus fez o milagre, em seguida os discípulos que começaram a compartilhar os pães com aquela multidão. A pergunta que eu tenho para te fazer nesse momento: o que é que você faz enquanto você está esperando o milagre? O que é que você faz depois de receber o milagre? Porque aqui, depois de receber o milagre, eles começam a compartilhar, eles começam a distribuir com aquela multidão aquele testemunho do céu. Você que entregou a sua vida para Jesus, a decisão mais importante que alguém toma na vida nessa terra, que é entregar a vida para Jesus. O que é que você está fazendo com esse milagre? Você está compartilhando? Você está dizendo ao mundo o que Jesus fez com você? Ou você está retendo para você? Ou você de repente está enfermo, mas você já melhorou 70%. E nesse tempo que você já melhorou, que Deus já está fazendo, o que você está confessando? Querido, eu quero dizer para você, comece a dizer para o mundo: eu estou no processo, eu já estou curado, e amanhã eu creio que vai ser 100% em nome de Jesus. Diga, compartilhe, Deus já está fazendo, Deus já está caprichando, Deus não está se demorando. Nessa última conferência do Difflin aqui, aconteceu uma coisa, eu gosto muito de ouvir as histórias e saber o que está acontecendo nos bastidores também. E os supervisores da área, né, dos jovens, me contaram de uma coisa que eu fiquei muito encantado. Ali na cantina, né, tinha uma cantina, né, o pessoal estava vendendo o lanche. E a pessoa que estava nos ajudando lá, geralmente é os jovens, né, eles estão fazendo de tudo, a conferência deles e tal. E existia uma mãe servindo lá na cantina. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei: quem é aquela senhora que está servindo lá na cantina dos jovens? Porque eu fiquei assim, muito maravilhado, né? Assim, uma mãe ajudando os jovens. Quero abrir um parêntese aqui nesse ponto. Qual é a fase que o seu filho está? Seu filho está na infância? Pai, esteja lá onde o seu filho está. Participe, esteja lá nas salas do Kids, seja voluntário. Seu filho está na adolescência, é lá que você deve estar. É servindo lá no acampamento, é vindo aqui para o culto. O meu filho me dá tchau e diz para eu não entrar. Ok, mas abra a sua casa para a célula, faz um lanche top das galáxias lá para o seu filho e para os amigos dele. Pais precisam estar onde os filhos estão. Fechando parêntese. Querida, essa mãe, ela estava lá, e eu perguntei para eles: mas por que ela está lá? Quem são os filhos dela? E eles me disseram assim: olha, ela disse para a gente que Deus mandou ela vir, porque os filhos dela estão afastados do Senhor. Os filhos dela estão distantes de Jesus. E ela disse que enquanto ela está aqui, servindo os filhos de outras pessoas, ela crê que em breve os filhos dela vão voltar. O que essa mulher está fazendo? Ela está compartilhando. Ela está
repartindo da graça de Deus sobre ela. Queridos, é uma questão de tempo. Eu não registrei o nome dela, eu não registrei, mas se ela estiver no nosso meio, querida irmã, continue orando, continue vendo, em breve o seu milagre vai chegar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nós aprendemos aqui que o milagre de Deus, ele nunca termina em nós, que o milagre de Deus, ele passa por nós, e ele deve alcançar outras pessoas. O milagre de Deus nunca termina em nós, ele sempre passa por nós para alcançar outras pessoas. Então, se você precisa de um milagre, quais são os passos para o milagre? Em primeiro lugar, me ajude a descansar. Deus está no controle. Em segundo lugar, agradeça. Mesmo antes de ver o seu milagre materializado, Senhor, eu já te agradeço, eu já estou grávido, as mulheres já estou grávida de um grande milagre em nome de Jesus. E em terceiro lugar, compartilhe. Queridos, a bênção de Deus, ela não é para ser guardada, a bênção de Deus é para ser compartilhada. Queridos, talvez você chegou aqui hoje com um problema que parece impossível. Talvez você está vivendo uma grande tempestade na sua vida, mas quero dizer para você que aqui está aquele que multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo ontem, hoje e para sempre.